Senhor Jesus, amém? Bendito seja o nosso Deus, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para aprendermos da sua poderosa palavra. Amém ou não amém? Amém? Por bondade, aqueles que têm Bíblia, abram suas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo de número 2, e versículo de número 1. Jonas, capítulo de número 2, e o versículo de número 1. Enquanto os irmãos procuram, quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas, capítulo de número 2. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, um abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Até aqui. Amém? A princípio, amados irmãos, quando lemos a história de Jonas, algumas coisas nos chamam muito a atenção. O livro de Jonas, ou a história de Jonas, é muito conhecida de toda a igreja. Nós costumeiramente cantamos sobre Jonas. As crianças, principalmente, veem muita coisa sobre Jonas. E algumas coisas me chamam a atenção desde o primeiro momento em que tive contato com a história de Jonas. A primeira verdade é essa: nós conhecemos a história de Jonas. Jonas é um profeta que recebe da parte do Senhor uma ordem para que vá até Nínive e pregue para aquela cidade. Um dos primeiros fatos que nos surpreendem nesse texto, nessa história, é alguém que teve um contato íntimo com o próprio Deus, a ponto de ouvir em som audível a sua voz, e mesmo assim optar no seu coração em desobedecer a esse Deus. Isso para mim já é algo completamente surpreendente, porque uma coisa é desobedecer aquele a quem você nunca ouviu, aquele a quem você não respeita, mas um homem ou uma mulher que tem o privilégio de ouvir a voz do Senhor falando consigo, e mesmo assim optar por fazer a sua própria vontade, isso para mim é surreal. Uma outra coisa que me surpreende muito no texto de Jonas, e eu creio que é a surpresa da maioria das pessoas, é como um homem consegue ser engolido por um grande peixe, permanecer por 3 dias lá e ainda assim sair com vida. E isso, irmãos, não é uma fábula, é um fato. Isso não é uma lenda, é um acontecimento. Isso aconteceu, é bíblico, e eu creio na palavra de Deus. Eu creio tanto na palavra de Deus que alguns dizem que é baleia. Tem uma discussão teológica se é baleia ou se não é baleia. Para mim pouco importa. Mas se me dissessem que Jonas foi engolido por um grande peixe, eu acredito. Por uma baleia,
Mas se me dissesse também que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditava também, porque está na Bíblia. Amém ou não amém? Mas de fato tudo isso é surpreendente, e por muitas das vezes a gente passa pelo livro de Jonas e não dá o real valor a que está inserido esse texto. Às vezes nós gostamos de ouvir, de ler pregações acerca de histórias poderosas, como Davi, que enfrentou o gigante, derrotou o gigante, como a história de Gideão, que com 300 homens enfrentou um exército numeroso e foi campeão, como Sansão, que tinha uma força inigualável, inimaginável e derrotava todos os seus inimigos. Mas a história de Jonas, irmãos, revela o amor de Deus para com o escolhido, revela a graça de Deus para com o escolhido, revela a bondade do Senhor em meio ao caos. O livro de Jonas começa contando a história de que, como eu disse, ele recebe uma mensagem da parte do Senhor, de que ele deveria ir até a cidade de Nínive e pregar contra Nínive, trazer-lhes uma mensagem de arrependimento, afirmando que o pecado de Nínive tinha chegado às narinas do Senhor e cheirava mal. O pecado de Nínive tinha se alastrado de tal forma, crescido de tal forma, que chegou diante de Deus, e Deus já não suportava mais a situação de Nínive. Nínive, irmãos, era uma cidade tão corrompida, tão terrível, que em suas guerras os guerreiros tinham a audácia, a coragem de ir no ventre das grávidas e cortar o seu ventre, a ponto do feto cair da barriga das grávidas. Nínive era uma cidade tão terrível que depois de uma guerra, os guerreiros de Nínive pegavam os despojos, mas antes de pegar os despojos, eles arrancavam a cabeça dos adversários e construíam uma pirâmide com crânios. E alguém ainda tem a coragem de dizer, mas Jonas é um covarde. Por que Jonas não foi? Se coloque no lugar de Jonas, meu irmão. Às vezes, para a gente pregar para um colega do trabalho, alguém que não vai fazer mal algum, a gente não tem coragem. Às vezes, para a gente dizer um Jesus te ama para alguém que está do nosso lado, às vezes até um familiar, a gente não tem coragem e quer dizer que Jonas é covarde. Dá para dar glória aí? Não. Se você não der glória, eu vou achar que Deus está falando contigo. É porque a gente tem essa mania, irmãos, de atribuir algo a alguém, porque quando a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Jonas, ele tinha a missão de ir até Nínive e pregar para esse tipo de público. Pregar para uma igreja como você está aqui, sentadinho, cheirosinho, tranquilo, é uma bênção. Pregar para Nínive é difícil. Pregar para quem está lá fora é difícil. Pregar para um alcoólatra é difícil. Para alguém que está com a vida destruída é difícil. Para alguém que tem prazer no pecado é difícil pregar, mas é necessário. Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido. Jonas então foge, como nós conhecemos a história. Era para ele ir para Nínive, ele pega um navio, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, e diz que ele vai para a Espanha, para a Europa. Pega em sentido contrário, quer ir para o País Basco, como falam-se aqui. Mas não na intenção de evangelizar, mas de fugir da presença do Senhor. Mas o texto começa dizendo que Jonas é um profeta, que Jonas foi escolhido por Deus. O texto nos revela no capítulo de número 1 que Deus falou com Jonas, e Jonas está tentando fugir da presença do Deus que falou com ele. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu já quero começar a pregar aqui. Se Deus falou contigo, não tem para onde você correr. Se Deus falou com você, não tem aonde você possa ir que possa se esconder da presença do Senhor. O Deus que fala com o homem é um Deus grande, um Deus poderoso para te encontrar aonde quer que você esteja. O teu Deus não vai te perder para o medo, o teu Deus não vai te perder para a covardia, o teu Deus não vai te perder para pensamentos contrários. Aonde quer que você esteja, o teu Deus vai te
encontrar. Quem sabe você pensou que chegaria numa terça-feira como essa, ouviria uma mensagem que confortaria você. Não, essa noite Deus vem te sacudir dizendo: eu te encontrei essa noite, eu já falei contigo, eu já te dei uma ordem, eu já liberei uma palavra sobre a tua vida, e se eu liberei a palavra sobre a tua vida, eu sou fiel para cumprir. Te coloque em posição, porque aquilo que eu prometi sobre a tua vida eu vou cumprir, porque eu sou um Deus que fala com o homem e que cumpre promessas. Não tem para onde fugir da presença do Senhor. A intenção de Jonas é essa. E às vezes quando a gente ouve falar da onipresença do Senhor, a gente pensa assim, Deus se move para qualquer parte, mas não é assim. Quando a gente entende que Deus é onipresente, quando a gente fala Deus está aqui, às vezes na nossa concepção a gente pensa assim, Deus está aqui dentro da igreja. Deus ele consegue estar aqui e estar no Brasil ao mesmo tempo. Mas não é assim. A onipresença do Senhor não é um Deus que pode estar em todos os lugares se movendo, não. É um Deus tão grande, como diz Isaías, que todas as águas do planeta cabem na palma da sua mão. É um Deus tão grande, como diz Isaías, que Ele consegue medir o universo com a palma da sua mão. É um Deus tão grande, como disse o profeta Isaías, que Ele usa o globo da terra apenas para apoiar os teus pés. Ei, o teu Deus, Ele não é um Deus onipresente porque Ele está aqui dentro, não. É porque Ele não cabe aqui dentro. Nem todo o universo é capaz de suportar a grandeza do teu Deus. É por isso que Ele está aqui essa noite. Não porque Ele cabe aqui dentro, não. É porque o teu Deus é um Deus grande, é um Deus grande, é um Deus grande, é um Deus grande. E aonde quer que você vá, a presença dele estará lá. Se eu subir aos céus, ele vai estar lá. Se eu descer até o mais profundo mar, ele vai estar lá também. Vai para a NASA, pega um foguete, vai para o espaço, a presença do Senhor vai estar lá, porque o teu Deus é um Deus grande. O Jonas, por um lapso de memória ou de tempo, ele acha que dá para fugir de um Deus desse tamanho. Embarca num barco com alguns homens que não temiam ao Deus de Jonas. E na intenção de fugir, ele começa a navegar no sentido que ele quer. Ele está indo sobre as águas, deitado num barco. A Bíblia nos diz que ele está tão confortável que ele desce para o porão para tirar uma soneca. De repente se forma uma tempestade terrível. Começa a chacoalhar o barco. Porque Deus não vai deixar você confortável na situação que você está, não. Deus vai te chacoalhar até você acordar e entender que Ele tem um propósito na tua vida. E o propósito que Ele tem, Ele vai cumprir, nem que você vá de arrasto. Deus vai cumprir. Deus tem pressa para com a sua obra. E Deus não faz promessa de tolo. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir, nem que para isso seja necessário chacoalhar o barco. O barco está chacoalhando, a tempestade se forma e a gente pensa, coitado de Jonas. A tempestade se forma, o barco está chacoalhando. Tempestade não é sinônimo de nada bom, ao nosso ver. E a gente pensa, coitadinho de Jonas, olha só a tempestade. Mas essa tempestade é o Senhor dizendo: Jonas, eu não vou desistir de você. Eu estou pregando para a gente aqui que está enfrentando tempestade, dizendo: Senhor, acalma essa tempestade. Mas é o Senhor te dizendo: eu não vou desistir de você. Enquanto você não estiver no centro da minha vontade, eu vou continuar chacoalhando o barco. Mas te perder eu não vou. Eu não vou permitir que você se perca. Eu vou continuar soprando o vento. A palavra de Deus nos diz que é Deus quem envia o vento. É Deus quem envia a tempestade. Deus está te chacoalhando essa noite, dizendo: acorda. Acorda para o ministério que eu já coloquei na tua mão. Acorda para a chamada que eu já coloquei na tua mão. Acorda para as promessas que eu já liberei sobre a tua vida. Não fica confortável fugindo daquilo que você sabe que eu já liberei sobre a tua vida. Eu vou continuar chacoalhando até você entender. Tem vezes, irmãos, que a gente não entende.
Deus fala, a gente desobedece e ainda quer murmurar. Mas Deus essa noite está chacoalhando o barco. Acorda. Não é do teu jeito, é do meu jeito, acorda. Não é no teu tempo, é no meu tempo, acorda. Não é você quem faz, sou eu quem faço, acorda. Você não vai para onde você quer, você vai para onde eu quero, acorda. Andou que fly de conda ramantui, que me flaço ramaçui de condarai. Essa tempestade está revelando o amor de Deus para a tua vida. Essa tempestade está revelando a graça de Deus sobre a tua vida. Ele só está fazendo isso porque você tem um chamado. Deus não chacoalha barco de qualquer um, não. É só de quem tem chamado. É só de quem precisa acordar. A Bíblia nos diz, irmãos, que o barco está chacoalhando, a tempestade está pegando, coisa feia. Eu já tive, irmãos, não num barco durante uma tempestade, mas onde eu morava era uma ilha. Então a gente tinha contato com o mar diariamente. Quando a tempestade se forma é coisa feia, meu irmão. O mar ele chega a mudar de cor. A água pode ser a mais bonita possível. Quando a tempestade se forma, fica turva. Dá medo de ficar na praia, imagina dentro d'água. Mas o barco estava chacoalhando porque Deus tinha um compromisso com o profeta. Por mais dolorido, por mais pesado que seja a mensagem, meu irmão, se Deus mandou você entregar, você entrega. Porque profeta tem compromisso com Deus da mensagem, não com quem vai receber a mensagem. O profeta não prega para o público, o profeta entrega aquilo que Deus colocar. O barco está chacoalhando, os homens estão desesperados, correm até Jonas e dizem: ô Jonas, qual é a tua, meu irmão? Tu não está vendo a tempestade que está se formando? Começa a orar pelo teu Deus, que a gente já orou pelo nosso e não deu certo. É claro, meu irmão. O único Deus que acalma a tempestade é o Deus de Israel. Acorda e ora pelo teu Deus. A Bíblia nos diz que os marinheiros lançam sorte para ver o porquê que aquela tempestade está ocorrendo. E a sorte cai sobre Jonas. Eles perguntam para Jonas de onde ele é, a quem ele serve, o porquê que aquilo está acontecendo. Jonas acorda para a realidade. E ele diz: eu já entendi o porquê que o barco está chacoalhando. É porque eu estou fugindo do meu propósito, eu estou fugindo do meu chamado. Quem está enviando essa tempestade é o Deus a quem eu sirvo, o Deus de Israel. Quando Jonas confessa o seu erro, Deus muda toda a história do barco. Quando Jonas entende que ele está dormindo, quando Jonas entende que ele está sendo omisso ao chamado de Deus para a vida dele, Deus vai mudar a história não apenas de Jonas, mas de todo o barco. Quando você entender aquilo que Deus tem na tua vida, Deus não vai abençoar apenas você, mas quem tiver à tua volta vai ser abençoado também. Me prova isso, irmão Wagner, leia o texto. A Bíblia nos diz que quando Jonas confessa, eles começam a orar ao Senhor. E eles não começam a orar para Baal, não, eles começam a orar pelo Deus de Jonas. Aqueles homens anteriormente estavam orando para o seu Deus com D minúsculo, a fim de que o seu Deus intervisse na tempestade, nada aconteceu. Quando Jonas libera uma palavra dizendo: não é o meu Deus que está fazendo isso, porque o meu Deus não é só um Deus que acalma a tempestade, é um Deus que envia a tempestade também. Quando Jonas libera a palavra na sua boca, a Bíblia nos diz que eles começam a orar pelo Deus de Jonas e pedir misericórdia. Aquela tempestade começou a salvar a vida das pessoas que estavam em volta de Jonas. Aquela tempestade foi necessária para que aqueles marinheiros entendessem quem era o Deus que Jonas servia. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Mesmo em meio a essa tempestade, Deus vai abençoar a vida daqueles que estão à tua volta. Mesmo em meio a esse vendaval, Deus vai liberar uma palavra sobre aqueles que estão ao teu derredor, para que eles entendam quem é o teu Deus. O teu Deus é um Deus que abate, é um Deus que exalta, é um
um Deus da calmaria, mas é o Deus da tempestade, é o Deus que dá vida, mas é o Deus que tira a vida, é o Deus que sara, mas é o Deus também que coloca num leito se for preciso. O nosso Deus é um Deus todo poderoso. Todos têm que ouvir e tremer diante do nosso Deus. Porque às vezes a gente prega, irmãos, como se o nosso Deus ele fosse sujeito às nossas vontades. Às vezes a gente vive como se o nosso Deus fosse sujeito ao conforto humano. Não, o teu Deus é um Deus todo poderoso. Ele faz o que Ele quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e não deve satisfação a ninguém. Porque às vezes Deus vai dizer para a tempestade: acalma-te vento, aquieta-te mar, faz bonança. Outras vezes Ele não dá ordem, Ele vem caminhando sobre a tempestade e diz: não temas. Mas tem vezes que Deus não vai fazer nenhuma coisa e nem outra, Ele vai te jogar dentro do mar. Jonas disse: me joguem dentro do mar. Os marinheiros que eram ímpios até então começam a orar dizendo: misericórdia, Senhor, a gente não quer jogar esse homem, esse teu servo dentro d'água. A tempestade tinha convertido tanto aqueles homens que eles já estavam amando a vida de Jonas, dizendo: por mais que ele esteja errado, por mais que essa tempestade seja por culpa dele, nós não queremos ter o sangue dele em nossas mãos. Misericórdia, Senhor. Mesmo assim, Jonas é lançado porque ele pede, ele reconhece. E quando ele reconhece, ele é lançado ao mar. Mas quando é lançado ao mar, Deus dá uma ordem ao peixe que vá buscar Jonas. Porque quando você reconhece quem você é, a posição que você está e quem é o teu Deus, Ele opera o impossível, mas perecer você não vai perecer. Por mais difícil que fosse Jonas dizer: não, eu estou errado, me lance no mar. Quando Jonas se lança no mar, Deus dá uma ordem para que ele seja resgatado. Deus, no momento certo, na hora certa, vai dar o escape para essa situação que você está vivendo. A Bíblia nos diz, e eu já vou encerrar, que Jonas é engolido pelo aquele grande peixe. Quem envia um grande peixe? O próprio Deus. Você já viu o grande peixe engolir homem, irmãos? Não engole. Pela ciência isso é impossível, porque a garganta de uma baleia, por exemplo, que é o maior mamífero que hoje tem na terra, ela é muito pequena, muito estreita. A boca é grande, mas a garganta é estreita, não passa um ser humano. Mas quando Deus quer, meu irmão, não importa o tamanho da garganta da baleia ou do grande peixe. O profeta não vai morrer, porque Deus tem socorro para o profeta essa noite. Quem tem propósito não vai morrer, porque Deus tem socorro para quem tem propósito essa noite. Jonas é engolido, está no ventre do grande peixe, e no ventre do grande peixe ele vai achar forças para clamar ao Senhor, para orar ao Senhor. E ele vai fazer a oração que ora nós lemos, que na situação mais impossível que ele tinha vivido, nos piores dias da vida dele, em algumas traduções ele diz que ele chegou aí até o inferno, de tão terrível que era a situação. As algas marinhas estavam em volta da sua cabeça, mas ele orou ao Senhor, e no lugar mais improvável da sua vida, o Senhor ouviu a voz do profeta, deu uma ordem para aquele grande peixe, e soltou Jonas são e salvo na praia. Porque independente da situação que você está vivendo, se você abrir a sua boca e clamar o teu Deus é poderoso para te resgatar e para te colocar em segurança. Enquanto Jonas orava, irmãos, diz ele, o próprio Jonas dizendo: olha, um turbilhão passava à minha volta, eu conseguia ouvir o barulho das ondas. Jonas não está vendo nada, porque no ventre da baleia, no ventre do grande peixe, não tem janela. Não é comandar de avião, não é comandar de submarino ou de barco que dá para ver para onde você está indo, não. Ventre da baleia lacrado. O som de Jonas, que Jonas está ouvindo, é só som de água, de ondas. Mas embora ele não estivesse vendo, a oração dele estava movendo ele em direção ao propósito. Eu vou repetir para que você entenda.
Mesmo que você não esteja vendo, a tua oração está te movendo em direção ao propósito de Deus na tua vida. Mesmo que seja a pior fase da tua vida, a pior fase financeira, a pior fase psicológica, a pior fase emocional, essa noite eu vim como um profeta de Deus te dizer: a tua oração está te movendo ao centro da vontade de Deus. Deus não vai te perder, Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou. Pode ser o pior momento da tua vida, e eu estou vendo gente aqui que está derramando lágrimas, sentindo a presença de Deus, e é para isso que eu vim, para que Deus entregue aquilo que tem para ti. Deus está te movendo para o centro da vontade dEle. Deus não aceita te perder para o medo, nem para a tua desobediência. Deus vai te mover para o centro da vontade dEle. Mesmo que tudo diga ao contrário, Deus vai cumprir na sua vida. Quem crê nessa verdade, levanta a mão e adore o nome do nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa e eu entrego o microfone. Jonas foi em direção àquilo que Deus já havia falado, porque esperneando ou não, você vai ficar no centro da vontade de Deus. A decisão é tua, de ir por cima da água ou ir por baixo dela. A decisão é tua, porque quando Jonas estava de acordo com a vontade dele, ele estava indo por cima da água, estava tudo bem, de barco, dormindo. Mas quando ele desobedece, para que ele chegue ao centro da vontade de Deus, ele vai ter que descer. Ele vai ter que passar pelo inferno, como ele mesmo disse. Mas ele chegou no centro da vontade de Deus. Um conselho aqui eu encerro: vá por cima da água, clame ao Senhor, entenda que Ele está no barco, Ele está no controle, Ele está na direção. É melhor do que ter que ir por baixo dela. Você não foi feito para andar por baixo d'água, meu irmão. Você foi feito para andar por cima. Obedeça a voz do Senhor essa noite, que está te chamando e dizendo: você sabe do teu propósito, você sabe do teu chamado, você sabe daquilo que eu te prometi e como você vai chegar lá. Então ouça a minha voz essa noite e obedeça aquilo que eu tenho para a tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor. Aleluia.